Bem-vindos a mais uma aula de conversão de energia. Na última aula, nós finalizamos discutindo sobre transformadores elétricos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo de transformadores. Só voltar uns slides aqui. Aqui estava o princípio dos transformadores. Havia um núcleo de ferro, material ferromagnético, que guia o fluxo magnético através dele, e uma bobina aqui, um solenoide, no primário, vai gerar esse fluxo magnético. Esse fluxo passa através do secundário, gerando uma tensão de saída no secundário. Essa é a base dos transformadores. Os transformadores, eles podem funcionar num sistema trifásico, quando você tem as três fases entrando nele. Como é que funciona um transformador trifásico? Bom, aí a gente tem que estudar ou lembrar uma configuração de rede resistiva chamada configuração triângulo-estrela. Triângulo também é chamado de delta ou pi, tá? Triângulo, delta ou pi. É quando uma rede resistiva tem esta configuração. Um nó no ponto A, aqui. Um nó no ponto B e um nó no ponto C, onde esses três resistores formam uma estrutura triangular. Por formar um triângulo, essa rede é chamada de rede triângulo, ou rede delta, porque lembra a letra grega delta, ou pi. Se você pegar um nó C aqui e abrir, ele vira isso, ó. Isso aqui lembra a letra grega pi. Existe esta configuração e existe a configuração chamada de Y, estrela ou T. Esta configuração, formando, tem um nó central aqui, ó, um nó central. Desse nó central partem três resistores. Um vai para o nó A, outro para o nó B, outro para o nó C. Ou se eu deitar isso aqui, vira aparecendo a letra T. Esta configuração é chamada de configuração estrela ou Y ou T, tá? Então, muitas vezes a gente fala configuração estrela-triângulo, tá? Ou configuração estrela-delta, e assim por diante. O que tem esse tipo de rede resistiva? É que é possível transformar uma associação de resistores de uma rede do tipo estrela numa rede do tipo triângulo e vice-versa. E isto facilita muito os nossos circuitos. Facilita bastante. Então, é uma técnica onde, dada uma rede estrela, eu consigo convertê-la em triângulo, dada uma rede triângulo, eu consigo converter em estrela. E a gente não usa só para resistores, a gente pode usar para indutores também, como se fossem bobinas aqui, ó. Se eu tiver bobinas aqui, eu vou ter uma rede de solenoides, uma rede indutiva, na formato estrela, e aqui uma rede indutiva, se aqui fosse solenoides, do tipo triângulo. Então funciona tanto para resistores quanto para indutores, esse tipo de rede. Então temos aqui uma configuração triângulo e uma configuração estrela. No triângulo, eu vou chamar esses resistores de RA, RB e RC. Na configuração estrela, eu vou chamar esses resistores de R1, R2 e R3. E é possível converter um no outro. Como é que eu converto uma associação triângulo numa associação estrela? Conversão triângulo-estrela. Dado os resistores do triângulo, como é que eu obtenho os resistores da configuração estrela? Não vou deduzir, isso sai lá de redes resistivas, quando estuda parte de circuitos elétricos. Mas aqui, se eu te der uma rede triângulo, você pode imaginar dentro deste triângulo uma rede estrela, assim. Imagina aqui uma rede estrela.
Coloca essa rede aqui dentro, ó. Então, se eu quero converter uma rede triângulo numa rede estrela, imagina a estrela aqui dentro. Estes aqui serão os resistores R1, aqui o resistor R2 e aqui o resistor R3. Como é que eu converto? Veja, o R1, ele emenda num nó da qual parte do triângulo o RB e o RC. Então, o R1, ele é o RB vezes o RC, que é o que forma, está no mesmo nó dele, dividido pela soma dos resistores do triângulo, RA mais RB mais RC. Quem seria o R2, então? O R2, quem que forma o nó dele aqui? É o RA, RC. Então fica RA vezes RC pela soma dos resistores do triângulo. E quem é o R3? Quem forma o nó R3? RA e RB. Então, o R3 é obtido RA vezes RB, que é os que formam o nó junto com ele, dividido pela soma dos resistores do triângulo. Então, com isso, eu descobri quem é R1, quem é R2 e quem é R3. Eu posso trocar esta rede triangular por essa rede em formato de Y, calculando os valores dos resistores de Y assim, ó. E isso, às vezes, é muito útil dependendo dos circuitos. Em muitos circuitos de corrente alternada, muitas vezes acabam usando redes de formato de estrela e de triângulo, de estrela e de delta. Aí a gente vai ver que o transformador é um deles. Tá aqui. Ó, aqui estão as equações de triângulo para estrela, foi o que eu mostrei agora. E de estrela para triângulo? Bom, se eu te dou uma estrela para transformar em triângulo, é só desenhar um triângulo aqui, ó. Pega dos nós dela e faz isso, ó. E em cada lado aqui você põe um resistor. Esse resistor aqui, ó, eu chamo de RB. Aqui eu chamo de RA. E aqui eu chamo de RC. Posso chamar de qualquer nome, tá? Por quê? O RA, você vai ver que ele é oposto ao R1. Ó. O RB ao R2. Deixa eu apagar meu desenho para ver. Então, ó, o RA, que é este aqui, ele é oposto ao R1. Então, estaria o R1 aqui, ó. Este é o R1, este é o R2 e este é o R3. O R1, que é este aqui, ele é oposto ao RA. O R2, oposto ao RB. E o R3, oposto ao RC. Quem é o RA? O RA vai ser o produto de todos os três aqui, olha, resistores 2 a 2. O RA vai ser R1, R2, mais R1, R3, mais R2, R3, dividido por aquele que está oposto ao lado do triângulo. Quem é o oposto ao RA? O R1? Então, o RA eu calculo assim. O RA eu calculo assim. É o produto dos três resistores 2 a 2, R1, R2, mais R1, R3, mais R2, R3, dividido para quem está oposto ao RA na estrela. Quem está oposto é o R1. Então, dividido por R1. Como é que eu obtenho o RB? É o produto 2 a 2,
R1, R2, mais R1, R3, mais R2, R3, dividido para quem está oposto ao RB, que é esse resistor aqui, que seria esse, o R2. E o RC, a mesma coisa. Então, essas são equações de conversão de triângulo em estrela e de estrela em triângulo. Vamos só ver uma aplicação disso, como que ela é útil, às vezes, num circuito. Olha aqui, ó. Calcular a potência da fonte de 40 volts. Quanto que dá a potência dessa fonte aqui, ó? Eu tenho esta associação. É difícil associar aqui, não dá para associar nem série nem paralelo. Precisaria resolver por Kirchhoff, isso é trabalhoso. Mas se você olhar, eu tenho, aqui olha, eu tenho um triângulo, ó. Isso aqui é uma rede triangular. Vou até marcar aqui, ó. Isso aqui é uma rede triangular, ó. Se eu conseguir converter esse triângulo em estrela, vai ficar muito mais fácil de eu resolver. Porque a estrela vai sair 2 resistores daqui e vai virar 1. Então, transformar este triângulo numa rede parecida com essa aqui, ó. Opa, fica muito mais fácil agora de resolver. Vamos ver. Então, se eu tenho o triângulo delta, para transformar em estrela, eu coloco a estrela aqui dentro. É assim. E agora, este triângulo vai ser trocado por uma rede do tipo estrela. Então, ó, abro aqui. Este triângulo, aqui eu tiro ele, porque eu vou colocar uma estrela no lugar. Tiro ele daqui, ó. Isso aqui apago. Sumiu. Se sumiu, abri a rede. Agora aqui eu ligo uma rede em estrela. Como é que é uma rede em estrela? Ela vai ser ligada ali, ó. Assim, eu vou fazer minha estrela. Ó, puxa uma perninha. Ah, a estrela pode estar de ponta cabeça? Pode, não tem problema nenhum. Ó, assim. Opa, esse aqui com esse está em série, esse com esse está em série, esses dois estão em paralelo, eu resolvo e somo com aquele. Então tá aqui a minha rede em estrelas que eu liguei ali, ó. Liguei no lugar do triângulo que estava aqui. Então como é que fica isso, ó? Olha essa estrela. Eu vou colocá-la aqui, ó. É essa aqui. Esse cara aqui eu estou chamando de R1. Ele se opõe a 25 ohms do triângulo. Esse aqui é o R2. Que eu estou comparando esse aqui com essa aqui, ó. R1, R1. Para a direita, R2. R2 se opõe, ó, aos 100 ohms. E para a esquerda, R3. Aqui, R3 se opõe a 125 ohms. Então, eu fiz essa troca. Agora eu preciso resolver isso. Primeira coisa, eu preciso saber quanto que vale R1, R2, R3. Quem é o R1 aqui, ó? Vamos voltar para a rede resistiva. Esse é o R1, esse é o R2 e esse é o R3. Tá aqui. Então, quem é o R1? R1 é esse. Então, ele é o produto dos dois que formam o nó. Então, ó, 100 vezes 125, dividido pela soma dos três. O R2 também vai ser o produto de quem forma o nó dele, dividido pela soma dos três resistores do triângulo. E o R3 é o produto de quem forma o ângulo aqui, dividido pela soma dos três também. Só um momento, pessoal. Celular do outro lado tocando, fazendo um barulhão, não dava para falar. Tá aí. Então, com isso aqui eu calculo. Vamos ver quanto é que dá isso. O RA
O RA vale 25 ohms. O RB vale 100 ohms. O RC, 125 ohms. A soma dos três, porque eu uso a soma dos três aqui embaixo, dá 25 mais 100, 125 mais 125, 250 ohms. Então, esta soma aqui do denominador, ó, dá 250 ohms para todo mundo. Tá aí. Quem é R1? R1 é RB vezes RC. É o produto de quem forma o nó dele. É 100 vezes 125. Dividido por 250 dão 50 ohms. Quem é o R2? O R2 é este aqui. Ele é o produto de quem forma o nó dele. É 125 vezes 25. Dividido pela soma dos três, que dá 12,5. E quem é o R3? É o produto de quem forma o nó dele. Ó. É 100 vezes 25. Dividido pela soma de todos os resistores do triângulo. 250 dão 10 ohms. Então, descobri o valor deste cara, descobri o valor deste e descobri o valor desse. São esses aqui. Ó. Tá aí. Agora é só fazer a associação para achar a potência que ele pede. Então, agora coloquei os valores aqui. Ó. Aqui vale 10 ohms, 50 ohms e 12 ohms e meio. (10 ohms, 12 ohms e meio e 50 ohms, certinho. Agora, acha a resistência equivalente desse circuito. Ó, 40 e 10 estão em série. Ó. Somo esses dois aqui. Ó. Esse aqui eu somo, porque está em série. 40 mais 10 eu somo em série. 37,5 mais 12,5 eu também somo. Ó. Também está em série. Também somo. Mas esta série da esquerda com a da direita estão em paralelo. Então, esta soma está em paralelo com essa. O que deu aqui, eu somo com 50 ohms daqui. E o que deu, eu somo com 5 ohms daqui. Fazendo esta conta, isso está dando 80 ohms. 80 ohms. Então, fiz a associação. Associei 40 mais 10, deu 50 aqui. 37,5 mais 12,5 vai dar 38, 40 dá 50. Então, aqui, ó, 50 ohms com 50 ohms em paralelo dá 25. 25 com 50 são 75 mais 5, 80. Bateu. Tá aí. Bom, uma vez que eu achei a resistência equivalente do circuito, se eu aplicar a lei de Ohm, corrente é tensão sobre resistência total. A tensão é de 40 volts sobre a resistência total, que é de 80 ohms. Isso aqui dá uma corrente de meio ampere. Meio ampere, que é o que está calculado aqui. Meio ampere, 40 volts dividido por 80 ohms. Quem é a potência? Potência é corrente vezes tensão. Corrente vezes tensão. Então, a potência corrente é meio, a tensão é 40 volts, 40 vezes meio dão 20. 20 o que? Unidade de potência watts, que é a conta que eu fiz aqui. Então, a potência dá 20 watts. Está aqui. Então, a potência dessa fonte é de 20 watts. Olha esse outro aqui, ó. Calcule a DDP V0 no resistor de 35 ohms. É esse aqui, ó. Quanto que vale a DDP aqui, ó? Se eu colocar um voltímetro nesse cara, quanto que eu meço aqui? Essa é é o que ele está pedindo. A fonte de tensão é de 100 volts. Aqui é 16 ohms, 15, 10, 35, 12, 20, 30. Repara uma coisa.
aqui eu tenho um T, ó. T é a mesma coisa que estrela. Eu tenho uma rede em estrela. E aqui fica difícil juntar, porque eu tenho vários nós aqui, não dá para juntar, não dá para associar esse com esse em paralelo, que tem um resistor aqui no meio. Mas eu posso trocar essa estrela por... em vez de eu desenhar essa estrela assim, posso desenhá-la um pouquinho mais para cima, só para facilitar, assim. Pego este resistor de 15 e jogo ele aqui, ó. De assim. Isso não muda nada, que aqui o fio é nu, não tem nada aqui no meio, posso fazer isso. E esse resistor de 10, jogo ele um pouquinho mais para cima aqui, ó. Tá aqui. Essa rede em azul é esta rede em preto. Troco isso por um triângulo, por um delta. Assim. Coloco um aqui, outro aqui e outro aqui. Isso vai facilitar a minha vida, claro. Cada um aqui tem um resistor, ó. Aqui tem um resistor. Aqui tem outro. Então, quando eu fizer essa troca, repara, este ponto, aqui é um fio nu, este ponto é o mesmo desse. Então, esse resistor em vermelho vai ficar em paralelo com esse de 35 ohms aqui. Esse resistor em vermelho aqui fica em paralelo com esse de 20. E esse resistor em vermelho aqui fica em paralelo com o de 30. Eu consigo resolver isso. Então, vamos ver. Então, tem que trocar a rede azul pela rede vermelha. Bom. Olha aqui a rede vermelha. Vou colocá-la ali de novo. A rede azul. Deixa eu desenhar de novo. Essa é a rede azul. Tá? Eu vou chamar nessa rede azul, eu vou desenhar ela fora aqui, senão eu não vou conseguir ler. A rede azul está aqui, ó. A rede azul é aquela ali. Então, ela está aqui. Então, eu vou chamar este resistor aqui de R1. Este resistor de R2. E este resistor de R3. E agora eu vou fazer o triângulo. O triângulo que eu quero substituir essa rede, vou fazer em vermelho. O triângulo vai ficar assim. Então, aqui é R1. Se aqui é o R1, quem se opõe ao R1 é o RA. Então, este lado aqui é o RA. Quem se opõe ao R2 é o RB. Este é o RB. E esse é o RC. E a equação de conversão para obter o RA, a gente já viu, é essa aqui. Então, vai ser R1, R2, mais R1, R3, mais R2, R3 por R1. R1 é este resistor, que é este aqui, vale 15 ohms. Então, é 15 vezes R2, que é 10, mais 15 vezes R3, que é 12, mais 10, que é o R2, vezes 12, que é o R3. Este produto dá 450 ohms. Veja que esse produto aparece em todos, então já está calculado aqui em todos, 450 ohms. Então aqui é 450, 450, 450. Aqui vai ser dividido por R1, que vale 15. 450 por 15 dão 30 ohms. Aqui
é o produto dividido por R2, que vale 10, 450 por 10 dá 45 ohms, e aqui é o produto por R3, que vale 12, é 450 por 12, que dá 37,5 ohms. Então, já calculei os valores do triângulo. Então, aqui. Então, agora é trocar esta rede pelo triângulo. Vamos ver se a gente enxerga aqui. Esquece agora esse T, ele não existe mais. Quem eu tenho ali é um triângulo. Aqui. O que passou a existir é isso. Aqui tem um resistor. Aqui outro. E aqui outro. Este resistor aqui é o RA. Este resistor aqui passou a valer 30 ohms. Este resistor, o RB, ele passou a valer 45 ohms. E o RC passou a valer 37,5. Agora repara que esses dois resistores estão em paralelo. Então eu tenho uma associação em paralelo entre 35 e 45 ohms. A associação em paralelo desses dois dá 19,69 ohms. Aqui, 20 ohms está em paralelo com os 30 ohms do triângulo. 20 com 30, ó. Dão 12 ohms. Então, aqui deu um resistor de 12 ohms. E 37,5, ó, está em paralelo com o de 30. Fazendo essa associação, dá 16,67 ohms. Então, o que eu obtive aqui? Se eu for desenhar o meu sistema, ele vai me dar a fonte aqui. Aqui deu isso. Esses dois aqui, olha, dentro do triângulo que eu tinha, aqui deu 1, que era de 19,69. O lado de cá deu 1, que era 12 ohms. E o lado de cima deu 1, que era 16,67. Aqui tinha dado 12, né? Isso. Deu isso. O meu circuito virou isso. Então, ó, o 16,67 com o de 12 está em série. Eu somo esses dois. Tá aqui. Eu somo. Só que esses dois aqui estão em paralelo com o 19,69. Calculo essa associação em paralelo. Quando eu faço... Esse aqui eu não vou mexer. Quando eu faço isso, eu vou calcular um circuito assim. 100 volts. Aqui é 16, não mexi nesse aqui. E aqui vai me dar um único resistor, que é o resultado desta associação, que dá 11,67. Ora, como este resistor está em paralelo com o primeiro, ele está na mesma DDP do primeiro. Então, agora eu já sei que a DDP nesse resistor é a mesma DDP que eu quero descobrir, porque estão em paralelos. Basta resolver isso agora. Então, toda essa rede aqui foi trocada por um único resistor de 11,67 ohms. Está aqui. Então, quanto que vale a tensão aqui? A tensão. Aqui eu faço uma
Ou eu posso calcular esse circuito aqui por Kirchhoff e faço, olha, 100 menos 16i mais 11, porque aqui ficou um único de 11,67. Menos 11,67i tem que ser igual a zero. Então, isso vai dar 11,67i. Se eu fizer um divisor de tensão aqui, ó, é 11,67, que é a tensão que vai dar no único resistor aqui, o valor do único resistor aqui, dividido pela soma das tensões, 16 mais 11,67, vezes a tensão aplicada, que é 100. Fazendo isso, aqui dão 42,18 volts. Então, veja, eu resolvi esse circuito usando uma conversão de estrela em triângulo. Olha como facilita a vida. E essas redes de estrela e triângulo são utilizadas em muitos circuitos, entre eles sistemas trifásicos com transformadores. Um transformador trifásico, ele pode ser desse tipo. É como se fossem 3 transformadores, ó, conectados entre si. A entrada deles está conectada em estrela. O primário está conectado em estrela e o secundário em triângulo. Isso é um transformador trifásico. Aqui, olha, vamos ver por que está em estrela. O que a estrela tem? A estrela tem um ponto comum, um nó no meio dela. Então, a estrela tem este nó aqui, ó. Quem é este nó? É este. Repara que deste nó vai para o ponto A uma bobina. Deste nó vai para o ponto A uma bobina. Tá aqui. Deste nó vai para o ponto B outra bobina. Deste nó vai para o ponto B outra bobina. E deste nó vai para o ponto C outra bobina. Deste nó vai para o ponto C outra bobina. Então, esta conexão do primário da entrada no transformador é uma conexão estrela. Agora, vamos ver a conexão do secundário, do lado de cá. Olha, nessa configuração triângulo, uma linha dele se divide em 2 nós para 2 bobinas. Uma das bobinas vai para o B'. O A' chega aqui, eu tenho um nó, que vai para 2 bobinas. Um é para esta e o outro é para esta. Ó. Então, este nó aqui, ó, é este nó aqui. Ó. Daqui vai para uma bobina e daqui vai para outra. Ó, desta bobina, de uma delas tem que ir para o B'. Então, vamos ver. Ó, daqui foi para uma bobina e daqui foi para outra bobina. Desta outra bobina vem para o B'. Tá certinho? Agora, daquela segunda bobina, um fio tem que ir para o C' e o outro tem que voltar para o B'. Então, dessa segunda bobina, um fio tem que ir para o C' e outro retornar para o B'. Que é isso aqui. Então, esta configuração de saída desse transformador do secundário é uma configuração triângulo. Tá aí. Transformadores trifásicos desse sistema de poste, por dentro é como se fossem 3 transformadores conectados entre si. O primário em estrela e o secundário em triângulo. Existe essa conexão também. Pode ser um transformador de um núcleo só com uma derivação central aqui, ó. Aqui, a entrada ABC é estrela e a saída, a linha B', C' é triângulo. Então veja esse tipo de transformador. Você não vê isso está dentro da caixa, da carcaça do transformador. Você só tem os fios de entrada e saída.
Então, por exemplo, lá no poste, nós temos 3 fios que passam lá em cima dos postes, são 3 fases. Uma fase conecta aqui, a outra conecta aqui e a outra conecta aqui. Dessa saída, vai lá para o poste 1, 2 e 3, que vão formar aqueles 3 fios de baixo. Então, entra no transformador do poste 13.800 volts aqui e sai uma tensão de 127 volts aqui, em 3 fases. Bom, agora que falamos de transformadores, vamos falar de circuitos magnéticos. O que é um circuito magnético? É o caminho que o fluxo magnético faz dentro de um material ferromagnético. Eu tenho um material ferromagnético, por exemplo, um pino aqui, ó. Imagina que esse pino seja de ferro. Se ele é de ferro, então ele é ferromagnético. Se ele é ferromagnético, então a gente já sabe de uma coisa. Ele tem a capacidade de guiar as linhas do campo magnético. Então o fluxo magnético flui através dele com muita facilidade. Imagina que eu tenho um fluxo magnético aqui, ó. Esse é um fluxo magnético φ. Lembra de fluxo magnético? É a integral de B produto escalar NdA. Ou, se eu resolver essa integral, a gente já fez isso, é B vezes A vezes o cosseno do ângulo entre B e A. Então, aqui tem uma área. Área A. Aqui nós temos um campo B. Se eu pegar o campo B, multiplicar pela área e pelo cosseno entre o B e a área, quem é cosseno de quem? Veja que a área é o vetor normal dela. Então, se eu pegar aqui um vetor normal para a área, que pego aqui um vetor normal da área aqui, ó. Esse é o meu vetorzinho M. Ora, se o B é paralelo ao vetor normal da área, o ângulo é 0 grau, o cosseno de 0 dá 1 e o fluxo fica B vezes A. Então, o que é o fluxo magnético? É o produto do campo magnético pela área que ele atravessa perpendicularmente. Aí, se ele não atravessar perpendicularmente, eu tenho que multiplicar pelo cosseno do ângulo entre o B e a área. Então, todo material ferromagnético tem a capacidade de guiar as linhas do campo magnético. Portanto, gera um fluxo ali dentro, um número de linhas de campo que atravessam uma dada área. Um circuito magnético nada mais é que um material ferromagnético que forma um caminho fechado. Por exemplo, eu pego um material ferromagnético que faz isso. Isto. Suponha que isso aqui seja feito de ferro, tá? Tá aí, isso é feito de ferro. Aqui dentro ele é oco. Então é só um esquadro de ferro. Se eu induzir um campo magnético a entrar aqui, vai ter um número de linhas de força, linhas de campo magnético circulando aqui. Por que ela circula?
Porque se ela entra no metal, se ela faz isso, o metal, por ser ferromagnético, eu estou considerando o metal ferromagnético, um esquadro de ferro, ele vai guiar esse campo. E o campo, as linhas de campo vão começar a circular aqui dentro. Elas vão começar a fazer isso. E vão repetir. Então, se o campo magnético B atravessa uma área aqui, ó, uma área A, eu tenho um fluxo magnético. Se ele atravessar a área de forma perpendicular, é B vezes A. Lembra que fluxo magnético é medido em Weber. E o símbolo é WB. Então, eu tenho um fluxo magnético circulando. Por que que ele circula? Porque o material ferromagnético facilita o trânsito das linhas de campo magnético. Aí alguém pode perguntar, mas como é que esse campo magnético foi parar aí? Eu posso imaginar uma estrutura assim, ó. Vamos imaginar como é que eu posso colocar um campo magnético para circular aí dentro. Assim, eu passo uma bobina aqui, pego uma bobina, pego um fio, ó, enrolo, fazendo um solenoide aqui. Aqui eu entro com uma corrente e ela sai aqui. Entra corrente, sai corrente. A gente já sabe que corrente elétrica produz campo magnético. Imagina que a corrente aqui seja alternada. Eu tenho uma fonte de tensão alternada. Então, ora a corrente vai para um lado, ora vai para o outro. O que vai acontecer? Se a gente colocar a regra da mão direita, dedão no sentido da corrente, então a gente vai ver que eu vou ter um fluxo que vai de baixo para cima. Coloca teu dedão da mão direita paralela à corrente e gira a mão fechando. É para aquele sentido que vai o fluxo. Se eu colocar no de cima, o fluxo está sendo jogado para fora. Mas se ele sai, ele vai entrar pela parte de baixo e vai subir. Então, o fluxo magnético no meu desenho vai ser assim. Vai começar a gerar um fluxo aqui, ó. Quem é o fluxo? São as linhas do campo magnético B atravessando a área desse sistema. Então, se eu pegar B e multiplicar pela área, isso dá o fluxo em Weber. Esse fluxo, devido ao material ser ferromagnético, o material guia este campo aqui, ó. Só que se a corrente é alternada, num dado instante a corrente zera e inverte. Quando inverte, o sentido do fluxo é alterado. Aí inverte o sentido do fluxo. Então agora o fluxo vem para cá. E o material ferromagnético guia esse fluxo. Em outras palavras, eu vou ter aqui dentro um fluxo magnético, ora girando nesse sentido, ora nesse, oscilante. Tá? Circulando, vai para lá e vem para cá. Vai para lá, vem para cá. Ele circula. Então isso aqui vira um circuito magnético. Circuito magnético. Então tá aqui. Eu tenho um esquadro feito de material ferromagnético. Geralmente esse esquadro ele não é maciço, ele é laminado. São várias lâminas coladas entre si. Tá? Muito finas. Então isso aqui não é um bloco maciço, feito em lâminas. Por quê? Porque quando o fluxo magnético atravessa estas lâminas, você tem cargas elétricas muitas vezes no metal. E ele induz uma corrente elétrica no metal. Essa corrente não fazia parte do seu circuito. E corrente, num material resistivo, gera calor. Então esse material aquece.
Então, o que eles fazem? Eles fazem placas muito finas para que a corrente por placa fique muito fina. E é usada uma cola isolante para que a corrente não passe de uma placa para outra. Então, fica uma corrente baixa. Essas correntes induzidas no material é chamadas correntes de Foucault, tá? Correntes de Foucault. E elas só atrapalham um circuito. Então, esse material não é maciço, ele é feito em lâminas. Aqui está uma bobina, um solenoide que eu crio aqui. Ele tem N espiras. Aqui eu aplico uma tensão alternada. Geralmente é sempre uma tensão alternada que você interessa aplicar aqui. Aí vai ter uma corrente alternada passando aqui, ora num sentido, ora em outro, e vai gerar um fluxo. Um fluxo, ou seja, linhas de campo que vão circular aqui dentro. Ora num sentido, ora em outro. Então está aqui a linha de campo, ó, essa aqui, ó. Ela vem, ó, gerando um fluxo magnético aqui dentro. Ó, linha de campo atravessando esta área aqui, ó. Esta área aqui, ó. Olha a área que ela está atravessando. Quando a linha de fluxo atravessa esta área, a linha de campo, gera-se um fluxo. Então eu estou tendo um fluxo magnético aqui, ó, que circula. Quando a corrente inverter, o sentido desse fluxo se inverte. Então ele vai ora para um lado, ora para o outro. E eu tenho uma circulação de fluxo magnético. Este sistema chamamos de circuitos magnéticos. Bom, eu tenho aqui aplicado uma força eletromotriz. Força eletromotriz pode ser calculada como R vezes I. É a tensão que eu aplico aqui no meu sistema. Então está aqui minha força eletromotriz, ó. Esta é a força eletromotriz. V igual a R vezes I. Mas vai circular fluxo magnético. Se o fluxo circula, então existe uma energia que mantém essa circulação, essa circuitação. Esta energia a gente chama de força magnetomotriz. E abrevia-se por FMM. Força magnetomotriz. O que é a força magnetomotriz? É a energia que é aplicada ao circuito magnético para fazer o campo circular dentro do material ferromagnético. É como se fosse a voltagem do circuito elétrico. Mas aqui não é a voltagem, a gente chama de força magnetomotriz. Força magnetomotriz. E ela vai ser calculada assim, ó. Para tensão elétrica a gente usa V. Para força magnetomotriz não tem um símbolo muito específico. Eu vou usar VM. VM quer dizer tensão magnetomotriz. É essa energia que faz o campo magnético circular dentro aqui do metal. E veja, se eu tenho uma circuitação do campo, faz de conta que esse aqui é o meu esquadro, só vou fazer ele de frente, tá? Esse aqui feito de material ferromagnético. Aqui eu tenho minha bobina aqui, aplicada uma tensão alternada aqui. Então isso vai gerar um fluxo magnético aqui dentro.
Isso aqui vai gerar um fluxo magnético aqui dentro. Por que fluxo? Porque esse fluxo circula, ora num sentido, ora em outro, conforme a tensão se alterna. Tem que ter uma energia para esse fluxo. Ora, se num circuito elétrico a tensão é resistência vezes corrente, num circuito magnético, a força magnetomotriz, a tensão magnetomotriz, a força magnetomotriz, ela também é um tipo de resistência vezes um tipo de corrente. Agora, a resistência aqui não é resistência à corrente elétrica, é resistência às linhas de campo magnético. É quanto que o meio resiste a este fluxo. Essa resistência eu vou usar uma letrinha R estilizada. A gente... Opa, ficou muito feia. Uma letra R estilizada. É a resistência ao deslocamento do fluxo. E quem faz o papel da corrente no circuito magnético é o próprio fluxo magnético. Então, tensão magnetomotriz é a resistência ao fluxo vezes o fluxo. Esta resistência colocada no fluxo, a gente dá um nome para ela. Ela chama-se relutância. Relutância. O que é a relutância? É a resistência que um meio oferece à propagação do fluxo magnético. Então essa é uma lei de Ohm para circuitos magnéticos. Enquanto a lei de Ohm para circuito elétrico é resistência vezes corrente, para circuitos magnéticos é relutância vezes fluxo. Mas é uma lei de Ohm. E aqui é força eletromotriz no circuito elétrico. Aqui é a força magnetomotriz. Então, a força magnetomotriz é a relutância vezes o fluxo. Então, esta equação vale para circuitos magnéticos. Então, no circuito elétrico, a força eletromotriz V é dada por R vezes I, resistência vezes corrente. A resistência do material, por sua vez, é calculada assim: R igual a ρ L sobre A. Ρ é a resistividade do material, L o comprimento do material e A a área de secção transversal do material. Então, relembrando aqui, se eu tenho um fio de comprimento L e área de secção transversal A e passo uma corrente aqui, a resistência que o fio oferece à passagem de corrente é ρ L sobre A. Quem é ρ? ρ é uma constante chamada resistividade elétrica. Resistividade elétrica. O inverso da resistividade elétrica é a condutividade elétrica. Então a gente fala que ρ é 1 sobre sigma. Sigma é a condutividade elétrica. Ou seja, a condutividade diz quanto o material conduz. Claro, quanto maior for a condução, menor a resistência. Então, essas são grandezas. Resistividade, ela é medida em ohmmetro. E condutividade é medida em Siemens. E o símbolo é um S. Condutividade. Aqui
a condutância, desculpa. A condutividade é Siemens por metro. Siemens por metro. Então tá aí. Então repara uma coisa, eu posso escrever a resistência elétrica de um material assim. Resistência elétrica é ρ, comprimento do material dividido pela área. Ou escrever assim. Quem é ρ? É 1 sobre a condutividade. Então é L sobre sigma A. Sigma A é a condutividade. É assim que a gente escreve resistência elétrica de um fio. Tá aqui. ρL sobre A ou L sobre sigma A. Isto é válido para circuitos elétricos. E para um circuito magnético? Para o circuito magnético, ele também tem uma força, uma energia que mantém esse fluxo. É a força magnetomotriz. E a força magnetomotriz é dada por um tipo de lei de Ohm, que é a relutância vezes o fluxo. Tá aqui. Como se calcula relutância? Relutância é um tipo de resistência. A relutância se calcula assim. Enquanto num circuito elétrico a resistência é L sobre sigma A, isso aqui é no circuito elétrico. No circuito magnético, a relutância, que é aquele R estilizado, é L, que depende do comprimento do material, depende da área de secção transversal, mas aqui é μ. Quem é μ? É a permeabilidade magnética do material. É o μ, que no vácuo vale 4π10⁻⁷ Tesla vezes metro por ampere. Então, a relutância é Lμ sobre A. Compara esta forma de resistência, de calcular resistência, com esta forma de calcular relutância. Só muda a corrente. Aqui é μ, que é a permeabilidade magnética, e aqui é sigma, que é a condutância. Então, a força magnetomotriz de um circuito magnético é calculado relutância vezes fluxo. Bom, a gente sabe que o campo aqui surge da corrente, dado pela lei de Ampère. A integral fechada de B, produto escalar dl, é μ0 e C, a corrente que está envolta pela circuitação do campo. Se eu trocar o B por H, lembra que a gente já viu que o B ele é μ0 H. Tá aí. O campo magnético, ou como a gente chama, vetor indução magnética, é μ0 vezes o campo. Este é o campo magnético. E esse é o vetor indução magnética. Nós já estudamos lá propriedades dos materiais. Se o B é μ0H, então, se eu trocar este B por μ0H, repara que este μ0 aqui corta com esse e sobra apenas que a integral de H produto escalar dl é igual a IC. Então, sobra isso. Tá? E C é a corrente que está ali dentro. Se isso para uma volta de fio.
Se eu tiver N voltas de fio, tem que multiplicar isso aqui por N, para N espiras. Então, para N espiras, esse valor é multiplicado por N, essa corrente aqui. Então, ó, troco aqui μ0H dl igual a μ0 para N espiras, N vezes I. μ0 vai cancelar com μ0. Então, a integral fechada do campo magnético produto escalar dl, que é diferencial do caminho, é N vezes I. Isto aqui é esta corrente que faz com que surja o campo magnético. Tá? Então, a energia do campo vem daqui. Então, esse N vezes I é a força magnetomotriz. É isto aqui. Ó. Então, como que eu posso calcular a força magnetomotriz de uma espira? A força magnetomotriz de uma espira pode ser calculado pelo número de espiras vezes a corrente. Tá? Ah, professor, e essa equação? Relutância vezes o fluxo. Também. Mas, às vezes eu te dou no problema o número de espiras e a corrente. Então você sabe que isto é a força magnetomotriz. Aí eu te dou o fluxo e a relutância. Você sabe que isso aqui é a força magnetomotriz. Qual é a unidade de força magnetomotriz? É o ampere espira. É ampere por espira, por número de espira. A gente representa E. Então, força magnetomotriz é dado em ampere espira. E relutância? Ora, relutância é força magnetomotriz pelo fluxo. Então, força magnetomotriz é ampere espira. Fluxo é Weber. Então, relutância, a unidade dela no sistema internacional é ampere espira por Weber. Então, tá aqui. Lembre-se, número de espiras vezes a corrente que está fluindo por essas espiras me dá a força magnetomotriz. Então, força magnetomotriz pode ser calculada assim e pode ser calculada assim. Depende das informações que você tem. Se eu te dou a corrente aqui nessa bobina e o número de espiras, eu já sei o valor da força magnetomotriz agindo aqui. E é ela que vai impulsionar esse fluxo. Olha só. A integral de H produto escalar dl, se o fluxo, se o campo magnético ele estiver na direção de dl, veja, vamos lembrar como que era isso aqui na lei de Ampère. Lei de Ampère falava, dado um fio, nesse fio está passando uma corrente. Uma corrente I. Passa uma corrente I. Então, esse fio gera um campo circular em volta dele, um campo magnético. Faz isso. O campo circula aqui em volta. Na verdade, o campo magnético é tangente a essa circuitação. Então, o campo magnético, ele está aqui, ó. Ele é tangente em cada ponto da curva aqui, ó. E o DL é um pedacinho. O DL é um pedacinho disso aqui. Então, eu tenho um DL aqui, por exemplo. Um DL aqui. Repara neste trecho.
Se o DL, que é o rosa, for paralelo ao campo, que é o H, o campo aqui é o H. Se o DL e o H forem paralelos, a integral de H dl, produto escalar, vai virar uma integral sem vetores, HDL simples. Se o H não depende de dl, ele cai fora da integral. Fica a integral de dl dá o caminho todo que é L. Então, essa integral vira H vezes L. Então, essa integral aqui dá H vezes L, que é igual a N vezes I, que é igual à força magnetomotriz, que é a energia que impulsiona o fluxo dentro de um material ferromagnético. Então, esta é uma relação importante que às vezes aparece. Tá aí. Então, veja que eu posso calcular força magnetomotriz por relutância vezes fluxo. Posso calcular força magnetomotriz por N vezes I. Posso calcular força magnetomotriz por H vezes L. Tenho 3 formas aqui de calcular força magnetomotriz. Às vezes, a gente vai se deparar com um circuito magnético que o material ferromagnético está cortado. Ele tem um gap aqui, ele tem uma fenda. Tá vendo? Não emenda aqui, tem um buraco aqui no meio, ó. Assim. O que acontece aqui? O fluxo magnético vai parar aqui? Não. O fluxo magnético se propaga no ar também. Então, neste caso, o fluxo magnético, ó, ele vem aqui, chega aqui, ele atravessa pelo ar, ó, e passa para o lado de cá. Ah, mas ele atravessa o ar igualzinho? Não. A resistência que o ar oferece ao fluxo magnético é muito diferente da resistência que o ferro oferece ao fluxo magnético. Então, o ferro tem uma relutância, então ele vai ter uma relutância do ferro que é muito menor que a relutância do ar. O ar tem uma relutância altíssima, então é difícil o campo magnético se propagar pelo ar. Mas o ferro não. Se o material é ferromagnético, o ferro guia o campo. Então, é como se fosse resistência. A resistência do ar é muito alta para o campo magnético. Do ferro é muito baixa. Tá? Então, esse aqui seria um resistor de pouquíssimos ohms e esse seria um resistor de milhares de ohms. O ar oferece uma resistência muito alta ao campo magnético, mas ele pode atravessar aqui, ó. Se essa distância não for muito grande, essa distância é chamada de gap. Gap em inglês é esse espaçamento, tá? É o gap de A. E o comprimento do gap, muitas vezes a gente usa a letra G. Então, tá aqui. Aqui eu tenho um gap aqui, ó. O fluxo magnético vai atravessar daqui para cá pelo ar, ó. Só que, obviamente, alguma coisa muda, porque a relutância aqui no ar não é igual a do material. Você fala, e por que faz esse corte? Porque às vezes é necessário na montagem de um transformador, é necessário na montagem de um motor ou coisa do tipo, e às vezes para provocar uma variação do campo mesmo. A gente sempre pode fazer uma analogia do circuito magnético com o circuito elétrico. Aqui é um circuito magnético. Aqui tem o gap. O gap, ele é chamado, geralmente no circuito magnético, de entreferro. É o espaço entre um lado do ferro e outro. É o entreferro. Tá aqui. Então, pensa num circuito magnético como esse. Entra uma corrente na bobina
tenho N espiras e surge um fluxo. E o fluxo φ atravessa o entreferro. Eu poderia fazer uma analogia com um circuito elétrico. Quem é isto aqui? Seria a bateria do circuito. Mas em vez dela dar uma força eletromotriz, vai dar uma força magnetomotriz. E é calculada por N vezes I. Em vez de surgir corrente nesse circuito, vai surgir um fluxo. É o fluxo que flui. O ferro aqui, ele tem uma resistência. Mas essa resistência ao fluxo, ou seja, é a relutância do ferro. Então aqui tem uma relutância. Essa estrutura de ferro principal também é chamada de núcleo de ferro. Então é a relutância do núcleo. O ar está aqui, ó, que tem ar e o fluxo atravessa o ar. E o ar oferece uma resistência. Então no entreferro existe uma relutância do entreferro aqui, ó, que for como se fosse uma resistência. Como o fluxo passa direto de um para o outro, é como se fosse um circuito em série, ó. Então eu posso olhar para um circuito desse e imaginar uma coisa assim. O circuito de baixo é um núcleo de ferro que tem uma derivação central aqui, ó. Então repara o que vai acontecer aqui, ó. Aqui eu tenho uma bobina com N espiras passando corrente. Ela faz o papel de uma bateria aqui, ó. De uma bateria. Então essa bateria tem uma força magnetomotriz NI. O fluxo, ó, ele passa aqui. Chega aqui, ó, ele tem dois caminhos para seguir. Então aqui o fluxo se divide em dois. Um fluxo vai em linha reta e faz esse caminho. E o outro fluxo toma outro caminho. Este aqui, ó. Este fluxo rosa mais esse fluxo vermelho chega aqui, se somam e dá o azul. Isto aqui funciona como se fosse um circuito com um resistor no meio. Veja, este trecho do circuito aqui, ó, eu vou pintá-lo de amarelo. Este trecho do circuito aqui, ó, ele tem uma relutância. Eu vou chamar essa relutância de R1. E ele tem um fluxo φ, que é o que está saindo aqui. Chamar de φ1. Está aqui. Agora, para cá, há uma derivação. Então, eu tenho o fluxo descendo aqui, ó. E aqui, esse material vai ter uma resistência aqui no meio. A resistência aqui não é igual à resistência desse tamanho aqui. Então, eu vou chamar essa resistência aqui de R2. Fazer em verde. Então, aqui, olha, eu tenho uma resistência, uma relutância R2. E nesse trecho, eu vou ter um fluxo φ2 e aqui vai ter uma outra relutância, uma relutância R3, que é essa aqui. Aqui eu também teria um fluxo φ3, se ele não pôs, porque o φ3 é dependente de φ1 e φ2. Mas se eu quisesse, eu poderia dizer que para cá, ó, eu tenho um fluxo φ3. Tá aí. Então, isso é um circuito magnético. E como que a gente resolve circuitos magnéticos? Como se estivesse resolvendo um circuito elétrico. E isso aqui é uma conversão de energia magnética
tá? Energia elétrica em energia magnética. Então aqui nós estamos vendo uma conversão. Energia elétrica em energia magnética. Então, todo o nosso trabalho agora vai ser resolver circuitos magnéticos nesse processo de conversão, entendendo que a força magnetomotriz surge da corrente elétrica dada pela lei de Ampère. Então veja, a lei de Ampère permite eu fazer uma conversão de energia elétrica em energia magnética aplicada a um circuito desse tipo, um circuito magnético. E uma coisa curiosa, a relutância funciona como resistência. Então, eu posso fazer associação de relutâncias em série e em paralelo. É a mesma equação de resistência em série e em paralelo. Resistores de série e paralelo, eu sei associar. Aqui é uma associação de resistores em série, dando um resistor equivalente. É fazer a soma dos resistores. Aqui é uma associação de resistores em paralelos, dando um resistor equivalente, onde 1 sobre resistor equivalente é o somatório do inverso das resistências. Estas equações são as mesmas para a relutância. Relutância equivalente em série é a soma das relutâncias. Relutância equivalente em paralelo, o inverso dela é o somatório do inverso das relutâncias. Então, calculo do mesmo jeito que resistores. Bom, deixa eu só verificar. Pessoal, vocês têm um tempo a mais para compensar ou vocês vão ter aula depois? Professor, vai ter aula depois. Vai ter? Tá, então eu vou parar por aqui. Eu agradeço a atenção, a paciência de todos e até o nosso próximo encontro.